dia, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima segunda-feira a todos nós, amém? Amém. Vamos então, amados, lá na passagem de Gênesis 29, capítulo 29 de Gênesis, dos versículos 25 ao 30. Vamos falar sobre Jacó, sobre Labão, sobre essa família, né? Vamos falar sobre as direções de Deus, amém? Amém. Então, vamos louvar, enquanto isso, louvamos e depois vamos orar e vamos de palavra. Tudo que adquiro pertence a Deus. Da palavra de Deus, fala, traga o seu dízimo, sua oferta, e fé. Mas Deus é pra mim, Fiel é meu Deus, Fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. Da palavra de Deus, fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, Fiel é meu Deus, Fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amado. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por nosso dia, pela nossa casa, pela nossa família, amém? Amém. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos por este momento de compartilhar a Tua palavra, de louvarmos, te adorarmos e bendizermos o Teu nome, Senhor. Pai, que o Senhor guarde, proteja, livre, que o Senhor dê respostas às orações, que o Senhor nos dê direções, Pai, de como vamos fazer, de como vamos sair, de como vamos entrar. Enfim, Senhor, responde às orações dos Teus filhos, traz o socorro, traz a resposta, traz o alívio, traz a saúde, traz a paz, traz a vida. Eu não sei qual é a razão pela qual eles estão orando, o que eles estão buscando, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus abençoador, o Senhor é um Deus que nos protege, que nos guarda daquele que é o ladrão, daquele que quer nos roubar, matar e destruir em nossas vidas, Pai. Eu oro por cada vida que está escrita neste canal, que a Tua bênção, que a Tua proteção esteja sobre a vida deles, Pai. Que o favor divino esteja ao nosso favor. Em nome de Jesus Cristo. Mas que nós, Pai, possamos andar em obediência à Tua palavra e às Tuas direções. Em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Vamos lá então no livro de Gênesis.
Gênesis 29, do versículo 25 ao 30. Vamos ler? Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: Se mereço sua consideração, peço-lhe que fique por meio de adivinhação. Descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: Diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: Você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Perguntou Jacó para Labão. Amados, nós já conhecemos essa palavra. Nós sabemos que Jacó, ao ver Raquel, a filha mais velha de Labão, ele se apaixonou por ela, amou Raquel desde o primeiro momento. E ele chegando naquele lugar sem conhecer muito, os costumes, a família, embora fosse pessoas da casa, da família dele, sogro dele, o sogro faz uma maldade com Jacó, dá Lia no lugar de Raquel. E essa troca fez com que Jacó trabalhasse 14 anos, Trabalhou os primeiros 7 anos para ter Raquel, mas Labão entrega Lia. Então, quando Jacó se dá conta que deitou, que dormiu com Lia, que se casou com Lia, Jacó trabalha mais 7 anos, ou seja, 14 anos de trabalho. E como Jacó tinha a bênção de Deus para prosperar, quem prosperou no lugar de Jacó foi o sogro Labão. E o sogro Labão não era um homem lá muito honesto, Ele fazia alguns truques lá, ele conhecia o rebanho, sabia quais eram os machos que eram férteis e quais eram os que não eram. Então ele sempre saiu ganhando nessa, o patrimônio dele aumentou e muito, ele enriqueceu às custas do trabalho de Jacó. Mas como Deus era com Jacó, Deus revelava, por meio da busca de Jacó orando, Deus prometeu que abençoaria Jacó, que estaria com ele. E assim Deus o fez, Deus o abençoou. Mas veja que Jacó, ao se dar conta de que ele tinha que sair de lá, que ele tinha que voltar para onde estava a sua família, E através de um sonho Deus fala para ele, conta o segredo, o porquê que Labão enriqueceu, quais eram os animais que eram mais férteis. E sabendo e vendo e enxergando a esperteza do sogro de Labão, Jacó, ele conversa com Lia, conversa com Raquel, reúne os filhos, E ele resolve ir embora, mas ao conversar com o sogro não achou uma boa ideia. E oferece, o que ele oferece aqui no texto que diz, Você bem sabe o quanto trabalhei, Jacó disse para ele, Mas Labão já ali partindo para o lado emocional da coisa, disse: Se mereço sua consideração, peço-lhe que fique, Por meio de adivinhação. E veja que ele descobriu que foi por causa de Jacó que Deus abençoou ele. Então ele queria segurar Jacó. Queria segurar Jacó ao lado dele, para que Jacó permanecesse lá, servindo a ele, servindo a casa dele, enriquecendo ele. E veja como isso não é de Deus, porque Deus disse para Jacó: Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. Lá em Gênesis 28:15, Deus diz isso para Jacó, que cuidaria de Jacó e o abençoaria aonde quer que ele fosse. Então Jacó tinha a bênção de Deus, Jacó era um abençoado.
E o sogro diz, mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique por meio de adivinhação descobrir que o Senhor me abençoou por tua causa. Então, aqueles que Deus abençoou por tua causa, eles sabem que Deus abençoou por tua causa. E o que eles querem? Eles querem que você permaneça, porque você vai continuar aumentando a riqueza deles, mas você vai continuar sendo um servo, trabalhando como um escravo. Era isso que o sogro estava oferecendo para Jacó. Jacó já era casado com as duas. Jacó enriqueceu o sogro, mas aquilo tudo que ele tinha era a herança de Raquel e de Lia e dos netos. Tudo aquilo era herança das meninas, dos filhos, dos netos de Labão, né? E elas tinham direito àquela herança, aquela riqueza, tudo aquilo. Mas Labão diz assim, ele acrescentou depois, né, que ele falou, eu descobri que enriqueci por tua causa. Então, um falso reconhecimento aí de todo o esforço de Jacó, né? E ele acrescentou, diga o seu salário e eu te pagarei. Amados, o Senhor fala para Jacó, lá no capítulo 31, Deus diz para Jacó, o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes, eu estarei com você. Assim como Deus disse lá no capítulo 28, 15, estou com você e cuidarei de você aonde você quer, onde quer que você vá. Então, Deus já estava garantindo para Jacó que cuidaria dele se ele estivesse seguindo as suas direções, né? E Jacó já estava vendo que ficar ali era perder a riqueza, o império que ele estava construindo, era tudo para o sogro e não para ele. E Jacó diz isso, né? Veja que o inimigo, ele vai nos oferecer, quando ele está vendo e entendendo que nós não vamos ficar e permanecer como escravos e permanecer por causa da bênção que tem sobre a nossa vida, nós não vamos permanecer para enriquecer outros. O inimigo oferece um salário, foi o que o sogro aqui ofereceu. Diga o seu salário e eu lhe pagarei. Mas esse salário não condizia com o que Deus tinha para Jacó, com o império que Deus queria fazer na vida dele, com as riquezas e com as bênçãos que Deus queria entregar para ele. Então veja aí uma proposta do inimigo para que ele ficasse, né? Mas Jacó, ele já estava entendendo que Deus tinha coisas maiores para ele, que Deus tinha coisas melhores. E ele diz para o sogro, Jacó lhe respondeu, você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sobre meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que vim para cá. Contudo, farei algo em favor da minha própria família. Então veja que Jacó já queria mesmo dar no pé, sair de lá, porque ele entendeu que a bênção de Deus estava com ele, que onde ele fosse, Deus o abençoaria. Então Jacó, ele foge no meio da situação, ele junta Lia, junta os filhos, junta Raquel, e eles fogem, eles pegam animais, pegam algumas riquezas e fogem. Labão vai atrás, fica mais ou menos em torno de 7 dias ali, perseguindo, procurando, né? Encontra eles lá em Gileade. Mas o Deus entrega um sonho, Deus em sonho adverte Labão, de que Labão, deixa eu ler para vocês, está lá no capítulo 31, né? 31, 3 dias depois Labão foi informado que Jacó tinha fugido, tomando consigo homens e mulheres de sua família. Perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu, cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas e nem ameaças. Então Deus colocou temor no coração de Labão. Labão encontrou Jacó, mas não ameaçou, não disse que ele tinha que ficar e nem lhe fez promessas para que ele ficasse, porque isso poderia deixar Jacó com medo e Jacó retroceder na direção que Deus deu, né? Porque Deus disse para ele, volte para a terra de seus pais, capítulo 31 de Gênesis, versículo 3, e o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes e estarei com você. Então Jacó estava numa direção que Deus deu a ele, de sair
da casa do sogro, de levar seus filhos, seus rebanhos, né? E veja que quando ele está na direção de Deus, o inimigo tenta tirar da direção. Quando nós estamos na direção que Deus nos deu, o inimigo tenta nos fazer propostas, né? Mas essas propostas é para que nós fiquemos e venhamos a perder as bênçãos que Deus tem para nós. Então, o que eu quero com esta palavra, meus amados? Não permaneça onde Deus já falou para você sair. Não troque as bênçãos de Deus por uma proposta do inferno. O inimigo ele vai fazer de tudo para que nós continuemos ali, no lugar onde nós trabalhamos como escravos, permanecemos escravos e não venhamos a galgar bênçãos, coisas maiores. Porque Deus não nos quer, não nos vê como escravos, Deus nos vê como os filhos. E como filhos nós temos direito a heranças, nós temos direito a sermos abençoados. Se nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, aonde nós formos, Deus vai nos prosperar. Mas Labão entendeu que ele era abençoado e por isso ele estava segurando Jacó. Mas Jacó não quis salário, Jacó queria mesmo ir embora, seguir a direção que Deus falou para ele, porque Deus prometeu para ele, né? Deus tinha um lugar para ele. Deixa eu achar aqui. Deus prometeu para Jacó um lugar, né? Em Betel, Deus deu um sonho a Jacó. E Deus se apresentou: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, de Abraão, e o Deus de Isaac. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Amém? Amém. Então Deus tinha promessas para Jacó. Jacó era um escolhido de Deus, tinha promessas, mas todo aquele que tem promessas precisa fazer a vontade de Deus. Não podemos permanecer com pessoas e em lugares onde Deus já falou para nós sair. Nós precisamos seguir a direção de Deus. Então o conselho hoje desta tarde: siga a direção de Deus. Ore, escute a Deus, ouça a Deus e siga a direção de Deus. Obedeça e tudo dará certo. Coisas boas vão acontecer na sua vida. Bênçãos de Deus virão até você, para que você permaneça crescendo, prosperando e longe, né? Que nós não venhamos a ouvir as propostas do inimigo. O inimigo nos oferece um salário, né? Para nós permanecermos na miséria, para nós permanecermos escravos, para nós permanecermos estagnados, não alcançarmos a promessa. Mas se nós seguirmos a direção de Deus, nós seremos abençoados. As bênçãos de Deus virão sobre nós. Nós teremos o nosso próprio império, a nossa própria família. Era isso que ansiava o coração de Jacó, e esses também eram os sonhos de Deus para ele, que ele viesse a fazer o seu próprio império, né? Porque ele diz: contudo, quando farei algo em favor da minha família. Porque Jacó estava enriquecendo Labão, mas ele e a família dele estavam ali, debaixo da autoridade de Labão. Eles precisavam sair, né? Porque Labão, ele ganhava, ele estava galgando de maneira injusta, de maneira que não agradava o coração de Deus. E Deus tinha promessa para Jacó. E Deus disse que não sossegaria enquanto não realizasse as promessas na vida de Jacó. Mas o inimigo, toda vez que nós estamos na direção que Deus nos dá, ele tentará, através de uma proposta, nos tirar da direção de Deus. Que nós possamos focar na direção que Deus nos deu e seguirmos na direção que Deus nos deu, porque aí sim nós seremos abençoados. Amém? Amém. Então fique com essa palavra que vem direto do coração de Deus. Deus me fez focar nessa palavra e eu entendi que Deus está falando de direcionamento, de direção, que nós devemos seguir as direções de Deus para alcançarmos as promessas e as bênçãos. Amém? Amém. Então vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção,
que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, nos guarda, nos protege, nos livra, Senhor, de todo laço, de toda oferta do inimigo, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos estar orando, nos consagrando, nos limpando, nos purificando, Pai. Estando na Tua presença, Senhor, e discernindo quando é o Senhor que está falando conosco. Ó Pai, que nós possamos seguir as Tuas direções, em nome de Jesus, para sermos abençoados, para que as bênçãos venham sobre nós, para que nós possamos prosperar nesta terra, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela Tua palavra, que não volta vazia, Pai. Que nós possamos, Senhor, negar, rejeitar as propostas do inimigo, quando estamos diante das Tuas direções. Que nós possamos te obedecer, andar em obediência à Tua palavra e à Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, todo laço, toda armadilha, toda pessoa que vem, Senhor, com falsidade, com engano, com injustiça contra nós. Repreende, Senhor Jesus, o ladrão, aquele que vem para roubar, para matar e destruir os sonhos e as promessas de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua bênção, o Teu favor, a Tua proteção, o livramento esteja sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada vida que aqui está. Repreenda todo mal, todo laço, toda armadilha, todo o engano de Satanás. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus. E até amanhã.